Conto de amor suburbano, Contos do imigrante, de Samuel Raver. O cabelo caiu-lhe sobre a testa quando estendeu o fósforo aceso. Depois, o gesto automático de arremesso em sintonia com a fumaça expelida. Sobre a mesa, o cinzeiro cheio de pontas. 7:50. Havia tempo ainda. O espetáculo era às 9. Meia hora é mais do que suficiente para a pintura. Chocante um pouco a expressão de seus lábios ovalando na passagem da fumaça. Chocante o rosto infantil de olhos grandes, arregalados. Onde a ternura? Em confração adulta. Pediu outra tônica e a vista surpreendeu uns dedos nervosos triturando o cigarro. Não mais a voz esperada, não mais o ombro recendendo o sabonete, onde afundava em silêncio. Onde a coragem de fitá-la como antes? Espelhos no café multiplicavam-lhe a imagem. Estranho o ambiente. O riso oque alto da mesa ao lado aterrava-o. As mulheres eram diferentes. Lina falava. Um grupo ruidoso saudou na porta e integrou-se na massa que sorvia café. Lina falava. Brancas as toalhas, não como a dos bares que conhecia. A pasta branca de tão ralada deixou-a sobre o colo. Onde esconder a falta de jeito que lhe tolhia a vontade e o fazia sentir ser bugre diante dos outros? Lina falava. Nunca tão amarga bebida. O cigarro rolava de seus dedos, mas a cabeça andava longe. Onde a coragem de se erguer e exigir um grito que silenciasse? Por que não sair sem prestar contas, sumir pelas ruas, cruzar um bonde e perder-se na solidão? Falava. De quê? Impossível. Coisas sérias, parece, mas nada com ele. E o resto? Quando se amarrou de forças para penetrar nos corredores há horas e aguardá-la, por 2 dias não o conseguiu. Esperava a repetição de outras cenas bobas e se sentiria feliz. À porta da casa, 9:30, tarde já. Conhecia-lhe os sonhos e alentava-a com promessas que eram palavras, mais belas. O quarto da tia que o recolhera, onde dormia com mais 2 primos. Enquanto amava, era inexistente o cheiro de suor. Fermentava à noite as esperanças. Quando não, percorria a rua escura, chutando pedras nas valas, ou riscando a canivete um que outro tronco. Mais corajoso, se o bolso permitia, descia à praça e, esfregando um níquel no mármore, chamava o rapaz do bar e pedia cerveja. A roda boêmia estranhava o intruso que de vez em quando bebia absorto, alheio a eles. Depois perdia-se na conversa boba. Mulheres, um violão, caixa de fósforo em surdina e a voz rouca em improviso. Se ao menos tocasse em alegria quando ele exultava, hoje voltaria como sempre à casa da tia. Deixaria o paletó sobre a cama e silencioso procuraria a rua. Sentia no fundo que hoje bateria também com a caixa de fósforo. E quem sabe repetiria em estribilho coisas tristes a noite inteira. Lina falava. O banco da praça aos domingos recebia-os em morna contemplação e quando nada havia a dizer, sobravam os carrinhos de pipoca e era gostoso afundar 2 mãos a cada do mesmo milho estalando, enquanto 2 outras seguravam o mesmo saco. Havia o homem dos balões em ponta de linha, o algodão de açúcar, o sorvete batido à mão, as raspas de gelo com groselha, a baiana assando milho, cocadas preta e rosa, o moleque querendo engraxar ou vender amendoim, o tabuleiro de chocolates e drops, e ainda de suspiros que estalavam na língua de tão frágeis. Limpas as mãos, restavam aos olhos o voo dos balanços com as cordas tesas, a gangorra em equilíbrio. Se não bastasse, haveria o silêncio, e mais que o silêncio, a torrente que migrava dos dedos enlaçados. Lina falava. Que importa o filme? A algazarra da molecada, o baleiro, os tiros da fita em série se, lado a lado, as bocas cochichavam. Esgotada a água, pediu café. Lina também. O maço de há muito saíra do bolso para a mesa e ameaçava acabar-se. Lina fumava desesperadamente e falava. Teria esquecido a rua preferida por sombria e arborizada? O mesmo lugar, parada de centenas de vezes? As palavras buscadas a custo, o mesmo incidente 100 vezes narrado, as meias frases. Trazia preso o cabelo e pintura leve, não como agora, e sonhava.
Quantas tardes chegou esperando na esquina a saída do ginásio? A desculpa ao patrão era sempre forjada para sair mais cedo. E os quarteirões sucediam-se lentamente até a chegada em casa. Da janela, a mãe debruçada aguardava com apreensão, sem motivos. Fingia reprovar o namoro, mas sentia-se-lhe uma simpatia complacente. Quando o carro funerário dobrou a rua esburacada, seguida por 2 outros, Lina ficara desmaiada em mãos de parentes nunca vistos. A moléstia rompera brutalmente e os meses de cama foram um prenúncio. Depois, o aceno triste do carro que a transportava, os olhos imensos transbordando para ele. Por favor, o fósforo. Os olhos fixaram-se e não conseguiu rever o ar de abandono. A mesma atitude mecânica da chama crestando as pontas de fumo e 2 jatos divergentes expelidos pelas narinas. Lina falava. Não teria percebido que das frases só a de fogo ou coisa parecida tinha compreensão. A princípio não a deixara atender o telefone. Prometiam dar recados, mas nunca havia respostas. A voz passou a irritar-se com a insistência. Explicou o abalo como se houvesse necessidade de explicação para ele. Ralhos da tia que se irritava pela sua falta de apetite, zombaria dos primos, a tortura do quarto fedendo nos dias de calor. Só a rua era grande e acolhedora, triste a praça aos domingos, triste os bancos, os carrinhos, os balões, os balanços, a gangorra, os suspiros. Recolhida em um parque, a casa de Laranjeiras parecia inabitável. Fechada a larga varanda da esquerda, onde um cortinado branco recolhia as poltronas à intimidade dos aposentos. Desertas as alamedas bem tratadas. Solitárias as trepadeiras oscilavam em finos bambus ao longo do paredão. Só as janelas escancaradas em 2 fileiras de 4 cortadas na branca fachada permitiam, sob certo ângulo, divisar um canto do quarto. Cansara-o a ladeira. Antes de tocar a campainha, recostou-se ao muro e fumou. Talvez a visse hoje, mais de 1 mês já. Possível. O entusiasmo que trouxera arrefeceu na sala de espera. Encolheu nas poltronas, amedrontou-se com a ideia de sujar o tapete e queimar alguma coisa. Nem a coragem de pôr cinza no cinzeiro teve, recolhendo-a, enquanto esperava, ao envoltório de celofane do maço e triturando-o no bolso. Lina magra surgiu em companhia de uma velha miúda, de preto, exalando um perfume forte. O incômodo não sucedeu ao espanto. Mudo e sentado, esperou que chegasse a ele. A situação que agora esboçava no café pressentiu-a ao tocar-lhe o braço. Na varanda, tremia-lhe a mão com a xícara de café. Havia acabado o almoço. A voz rouca entrecortada com constância pelo pigarro quase não se fez ouvir. Lina falou pouco também. Fez apresentações. Seus olhos mediam o parque através da vidraça. Trepavam nas amendoeiras ou pés de amora. No íntimo, uma vontade de sacudi-la e sacudir-se também. Os olhos de Lina, grandes e fundos, como no dia em que fora no automóvel. Às vezes o procurava, mas sem revelações. Onde o embalo, o sonho, as mãos trançadas no silêncio? A velha parecia ausente, com a voz decrépita, oscilante, recordando a prima que se mantivera afastada. Lembrou avós, bisavós. Ágeis as mãos recolhendo tocos de chocolate na bandeja. A entrada do 40º grisalho, seu filho, e da nora desviou dele a atenção. Lina foi inquirida sobre a situação e, por um acidente, apresentou protocolo. Que tal um passeio, Lina? Meu filho. A velha assustou-se com a ideia. Que é isso? A menina está fraca. Tem tempo ainda para isso. O melhor é deixá-la mesmo descansar. Mamãe, persuasivo tom. Há 1 mês que não sai. Depois é um giro-sol com o carro. Você vem, Lina? A nora ajeitou o cabelo ao fazer a pergunta. A linha do pescoço esbatia-se no colo queimado. E a senhora também, mamãe. Eu? Sim, por que não? Ora, você bem sabe que gosto de um sono depois do almoço. Deixe-o para a noite, mamãe, está bem? O rapaz virá conosco. O rapaz virá conosco. O rapaz virá conosco, bolas! Botafogo, túnel, Avenida Atlântica, paredão de concreto furado por janelas contra o mar. Ipanema, Leblon, Niemeyer, Ponte das Canoas. Lina a seu lado na frente com o chofer, os outros atrás. Que sairia disso tudo? No restaurante que pararam, Lina pôs os olhos no mar e na gávea pequena que se estirava embaixo.
nenhuma oportunidade ou vontade de tocar no assunto. Às vezes solicitavam-lhe uma palavra em meio à fala despreocupada. Dele ninguém parecia tomar conhecimento. Mãos cruzadas entre o copo e o cigarro nos lábios. Maldizia a vinda. Sentia-se intruso. Ajeitava as desculpas. O choque de Lina. Sinal positivo de ruptura não houvera nenhum, mas o meio. A falta de desenvoltura. A vontade de arrancá-la para o banco da praça e para o cinema do bairro. Quando, ao anoitecer, o carro fez o caminho inverso, um vento inundava o interior. Levante o vidro, rapaz. O vento pode fazer mal a Lina. Autoritária velha. Lina! Um velho chegou-se à mesa com exuberância. Amigo de profissão, talvez. Por instantes pôde vê-la de lado. Perceber-lhe as palavras que não eram para ele. O perfil era o mesmo ainda. A curva da testa, o nariz. Só a boca mudara. Pediu licença para sentar-se. Nenhuma objeção. O velho arrasava a crítica que ultimamente o vinha desancando. Que querem? Preciso ganhar a vida. No fundo, são os cretinos bobalhões. Você janta conosco? Ainda velha. Hesitou. Seria um atordoamento completo. Faria besteira na certa. Não. O carro chegava ao Largo do Machado e ia pegar laranjeiras. Nenhuma insistência por parte de Lina. Por favor, deixe-me perto do bonde. Despediu-se e todos lhe sorriram. A mão inerte de Lina acompanhou o sussurro inexpressível. Telefone. Simplesmente. O café expresso projetou-o num estado de consciência que parecia ter perdido. Renovado o maço, plantou-se a esperar um bonde observando a praça. O vestígio de Lina sumira com o carro acelerando na curva. A sensação de desgosto que outro meio que não o seu lhe provocara desvanecia-se agora na certeza da perda. Vontade de beber, andar. Agarrada ao estribo, sacudia a tristeza que insistia em crescer. Letreiros, multidão, filas de cinema. O trem do subúrbio vazio, na subida daquela hora, dava-lhe a paisagem diferente. Sua, e não a que vira pela tarde. Nem sequer o casarão impressionara. Apenas infundira-lhe o sentimento de pequenez. E seu modo rude contrastando com a desenvoltura dos outros. Imaginou a princípio o eterno obstáculo. A velha, os parentes. Nada disso, porém. No fundo, apesar da indiferença, tratavam-no bem, sem hostilidade. Apenas nos olhos de Lina não encontrou fio a reatar, e quando a seu lado, roçando ombro no ombro, nenhum esboço de entrega, de recosto, de mão enlaçada. Também não a vira sorrir. Passearia solitária pelo parque sem ao menos lembrar-se dele. Quando, à sombra da amendoeira, não recordaria as caminhadas lado a lado em silêncio? Lembrou-se da nora. Mulher nenhuma em seu subúrbio era tão bela e sentiu-se miúdo. Lina também seria assim. Com o tempo ganharia o mesmo jeito e não se podia conceber a seu lado caminhando pela rua esburacada à procura da casa que havia imaginado. Teria quarto e sala, cozinha e banheiro, pequena varanda ao lado com vasos de samambaia num degrau. Haveria o degrau, fato importante, e outros pendentes em arame. Arranjaria um lugar para a trepadeira e para o ficus. Nos fundos, uma casa para o cachorro, o galinheiro, uma coberta para abrir a espreguiçadeira nos dias quentes e vadios. Ao saltar do trem, nenhuma vontade de ir para o quarto. O alto-falante do Mafuá chamou, soldados caçando moças querendo ser caçada, mas não deixando. 5 tiros por 2.000 réis. Seu cartão voltou branco, sem furo. Ruinzinho, hein, velho? Barracas de jugo, comida, refrescos, café, roda gigante. Do alto vi os telhados cinzentos se espalhando em largura, e era bom ver o subúrbio assim de cima. O cheiro que inspirava bem diferente do de hoje à tarde no automóvel lembrava-lhe a cerveja, a mãe de Lina na janela, as pedras por ele chutadas, os grupos de boêmio, que a essa hora já deviam ter bebido muito, o quarto com os primos, o cinema, as meninas que têm trance e as que não têm, as que já namoram e as que o querem, as que rondam calçadas à espera de assovios e se aborrecem quando os ouvem, as que esperam gracejo e se arrependem, as que se casaram e as que ainda não, as que já têm filhos e as que esperam, as que sonham e as que não sonham, as que ouvem novela de rádio e as que a vivem, as que cantam sambas em programas de calouros e as que ouvem. Quando acabou o dinheiro, foi para casa. A tia acordada remendando meias. Viu Lina? Sim. Como vai ela?
Bem, tomando o copo de leite que lhe havia deixado, não jantara. Percebeu o olhar da tia. Havia intuído pelas frases monossilábicas e, coisa rara, silenciou. Ficou-lhe grato por isso. Deitado já, os primos chegaram. Não lhe viram os olhos abertos afundados no travesseiro. Falavam. Futebol, mulheres. Apagada a luz em bocejo, invejou-lhes a despreocupação. E gostaria, pensava, de ser assim também. Mulher comigo não tem conversa. Gostou? Vambora. Não, vai à vida. Dou lá cartaz? Era isso. Ele estava dando cartaz. Desistiu. Impossível não ser ele mesmo. Bobalhão, diriam. Bem, bobalhão. Mas gostar é sério. Impossível conquistar Lina com um vambora. O suor da face já havia empastado os dois lados do travesseiro e, virando e revirando, não achou modos de parar. Por fim, estirou a cabeça no colchão duro e pôs os olhos na rua. Era triste a luz do poste em meio ao silêncio. Uma pipa agarrada ao fio resistira às pedradas dos moleques. Nem os sapos coachavam. Os sapos que enchiam a vala noturna e hoje não vieram. Vida besta. Que queria? O curso noturno era horrível e vontade de ser doutor mesmo? Nenhuma. No escritório batia a máquina de 8 às 5 e por conto e 500. Agora, esfregando a cabeça no lençol, viu que era ninguém. Que podia esperar? 20 anos lisos e amargos que principiavam em aterrá-lo. Diabo pensar na vida. E ele nunca tinha pensado. Ou quando o fizera, esquecera-se das cifras. Agora as mãos se curvavam na impotência. Continuaria martelando teclas, dormindo de cansaço no curso? Venderia bananas? Seria camelô, condutor de bonde? Impossível dormir. Voltou à rua sem despertar ninguém. Fumando, principiou a chutar pedras até o bar. Só lá percebeu que não tinha dinheiro. Ao menos um café tomaria. Nem para isso. Catou níqueis, nada. Um só. 20 centavos confundindo com as chaves. Nenhum amigo. Rondou o bar. O jeito era chegar perto. Dedos na caixa de fósforo. Acertar o compasso. Conversar e pedir o copo como quem não quer nada. Desistiu. Não dava para isso. O dinheiro ficara na roda gigante. E 20 centavos nem para o café. O jeito é chutar pedra. Arruma algum para cachaça, patrão? Esse era franco. Gostaria de dar, mas o seu era pouco. Negou. 20 centavos por cachaça é até deboche. Negou. O velho sentou-se no meu fio e desatou a chorar. Gostaria de fazer o mesmo se tivesse coragem, mas faltou-lhe. As mulheres do bordel esperavam um bonde apoiadas ao muro. Passou em sua frente com a moeda girando nos dedos. Lançava, às vezes, para o alto e recebia na palma com um estalo. Não faltou o gracejo. Ofereceu níquel a uma delas, que de resposta só deu a gargalhada sacudida batendo com as mãos nas coxas. O final foi mesmo deixá-lo sob o trilho, esperar o bonde e recolher a miniatura deformada e quente ainda do impacto. Depois dormir. Até a vista, Lina. O velho ergueu-se da cadeira após o desabafo. Curvou de leve a cabeça para ele e afastou-se. Coitado, está no fim. Uma bela carreira. A voz de Lina baixara de tom, como temendo ferir apesar da distância. Susto? Que horas são? 5 minutos ainda para as 8h30. Esgotado o assunto, mirou-o pela primeira vez em silêncio. À casa de Laranjeiras voltaria algumas vezes, mas sem nenhum progresso. Continuava a sentir-se o mesmo apesar da repetição. Angústia na sala de espera. Tremedeira no café e a pequenez diante da velha e da nora. Esta perturbava-o com o andar silencioso. A fala e a expressão bela dos olhos quando fumava. Nunca vira alguém fumar daquele jeito. Afastava em pensamento. O fim era Lina. Mudo ainda seguira pelos corredores a ver a casa. A sala de jantar imensa, a biblioteca, os quadros, o relógio que fora da baronesa de Ramos. E tinha 6 anjinhos esculpidos em jacarandá em torno do pêndulo. Faltou-lhe a ânimo de encostá-la a um canto e lançar à queima-roupa a pergunta. Por isso ia e vinha numa andança sem conclusão e ficava mudo quando sentados, pois nada percebia da conversa. O que achou de Dia Besoin des Hommes, meu filho? Um filme horrível. Não sei como não proibiram a exibição. A igreja devia fazê-lo. Você viu Le Ronde? Sim, bem francês, não é? Picante, é verdade. A nora tirou da boca a piteira. Depois o elenco fabuloso. Barrault, Signoret. Com que entusiasmo você fala em Signoret, querido. Me dá ciúmes. Ciúmes, imagine, mamãe. Quando estivemos em Paris,
Sua nora teve a ideia de comprar uma armadura a cadeado e ficar com a chave. Os três combinaram-se num riso, só interceptado pela velha, que, apiedando-se dele, estendeu a bandeja. Tire um chocolate, rapaz. Deixou de lá ir quando, ao se retirar Colina, que o acompanhava até o portão, ouviu nitidamente a voz da nora. Puxa, esse rapaz incomoda até mesmo não falando. Que há com os dois? Lina também percebeu. Olharam-se e seguiram junto pelas alamedas. Que há com os dois? Ela, se quisesse, poderia responder, mas teimava em criar uma situação ambígua, mostrando-se afetuosa e negando a expressão mais íntima. Você quer que eu continue vindo? Por que não? Não sei. Parece... Não quer caminhar um pouco comigo? Estou cansada e a ladeira não ajuda. Por que não ficamos aqui mesmo? Não é incômodo? Não. Novamente o silêncio. O rosto de Lina arriscado por sombra de galhos. Dentro dele, o panelão fervendo, mas nenhuma palavra. Quando se decidia por alguma coisa, na hora de emitir parecia-lhe boba. Esperava outra. E esperaria a noite inteira se o chamado da velha não o despertasse. Boa noite, boa noite. E nunca a ladeira lhe foi tão cansativa. Lina, você acha que podemos continuar assim? Como? Fumava outra vez com o olho no relógio. Pelo telefone, as perguntas de costume, uma ou outra vez o interesse por particularidades era julgado como um retorno que a próxima conversa anulava. Dos dois lados parecia haver um medo em tocar no assunto que pressentiu se achava bem abalado. Certo dia ligaram-lhe para o escritório, e de há muito os dedos não corriam tão velozes no teclado. Oscilações ambíguas. Quando a notícia de sua entrada para o teatro, casualmente, foi-lhe comunicada pelo retrato nos jornais, tonteou a imaginar a distância que se ampliava. Telefonou e não tocou no assunto. Ela também não. 2 meses vividos na rotina, sem ânimo, mas sem desespero. 4 que de sua presença tinha apenas a voz e os retratos. Os primos o ferreteavam à noite com zombarias. Só a tia não comentava. Quando muito, sorria complacentemente com os ditos dos filhos e balançava a cabeça para ele. Não ligasse, fosse dormir. Há 4 meses que não a vejo. Por que não me procurou? Para quê? Responder seria tomar uma atitude, dar uma definição. E disso queria fugir, pois no íntimo também não havia certeza. Esperava que naturalmente o tempo solucionasse o problema como se dela independesse, sem dar conta da transformação por que vinha passando. Uma palavra agora seria o pé em falso, a queda, e não queria essa responsabilidade. Sentia que o afastamento não fora provocado, mas involuntário. Gradualmente a emoção que sua presença lhe causava foi se esbatendo. Às vezes tentava reagir em autocondenação. Impossível. Da janela do quarto em Laranjeiras, tentava se divisar em sua companhia na praça aos domingos, mas amedrontava o grotesco. Tentou imaginar se a mesma coisa aconteceria após a morte da mãe, caso continuasse morando lá mesmo. Insistia consigo para a afirmativa. O abalo dera-lhe uma compreensão diferente. Amadurecera. Sentiu vontade de amar, mas diferentemente, e sua figura não lhe transmitia carga suficiente para tanto. Quando percebeu que podia ficar serenamente a seu lado, numa amizade pura, teve medo em precipitar o final. Para conversarmos. Não compreenderia então que buscava desesperadamente, hoje, um ponto de apoio para conjecturas? Ou estaria brincando com ele? A tortura transparecia-lhe das feições. Doía-lhe a mandíbula pela forte pressão de quem busca palavras. Os olhos angustiados como que emitiam apelos e era impossível que ela não os recebesse. É hora já? Amassou o último cigarro. Sorveu o resto do café. Ele chamou o garçom e, tirando as notas enroladas do bolso da calça, deixou-as sobre a mesa. Não se preocupou em apanhar o troco, apressando-se em seguir Lina. Quer assistir ao espetáculo? Não, obrigado. Cortante. Queria acentuar a impossibilidade de subterfúgios. Na rua sentiu-se melhor, mas encorajado. Aproximaram-se do teatro. Lina tomaria entrada especial pelo fundo do corredor. Hesitante os dois, à espera, cada qual que o outro encerrasse a dúvida. Os retratos de Lina nas vitrinas pareciam tentar a resposta. Devo continuar a vê-la? Firmes os dois. Lina amarrotou a bolsa e estendeu-lhe a mão num sussurro. Não. Rondara pelo cais com a negativa. Sentara-se em um banco, refletindo nos olhos úmidos o pisca-pisca dos letreiros, buzinas, risos, as eternas filas dos cinemas. Um desejo doido de sobreviver.
Tinha consciência de sua inutilidade até o momento. O casarão de Laranjeiras nunca mais o veria. Nem Lina e a velha miúda, nem a nora. Amara e precisara amar. Tivesse compreendido antes que Lina não poderia mais andar a seu lado e evitaria a ruptura e o grito mudo que seus olhos lançavam. Sobreviver. Na fila do ônibus para o trem, mais uma vez verificou estar sem dinheiro. O que possuía ficara na mesa como gorjeta. 11 horas. Poderia voltar, dizer que esquecera o troco. Mas a ideia de rever a mesa em que, por fim, perder a Lina, fê-lo desistir. Ninguém a recorrer. Dobrou o paletó sobre o ombro e a pasta na mão. Foi caminhando. Cenas que se repetiam, frases ocas, vultos noturnos não lhe incomodaram a caminhada solitária. Pedir favor não pediria. E procurou o subúrbio a pé, marcando calçadas e ruas com a decepção. Sabida, mas não desejada. A que horas chegaria? Pouco importa. Talvez os boêmios se tivessem ido e o botequim tenha fechado. Rostos moídos de sono bateriam em direção ao trem na repetição diária. Marmita sob o braço. O açougue estaria abrindo. Um galo madrugador encontraria eco. Daria com o letreiro de porta em porta e é possível que levasse para dentro o pão deixado na soleira. O importante não eram os pés cansados. A fome talvez, ou Lina, que durante muito tempo não se afastaria dele, apesar da intenção. O importante era dormir. E ao acordar já seria tempo de pensar na vida, pois é duro aguentar 20 anos de um modo besta. Agora é vencer a estrada, invejando o bonde que embala e some na curva, ou o banco onde paga a passagem, cochilaria.